Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Como vocês estão? Eu sou o professor Felipe, de História. Eu espero que todos vocês estejam bem, porque afinal nós estamos ainda passando por um momento muito difícil no nosso país. Eu desejo o bem de todos no momento, tá bom? Agora nós vamos fazer aula de História, né? Estou gravando aqui uma videoaula de História para vocês e vamos falar de um tema bem interessante hoje, tá bom? Vamos ver aqui na tela, no primeiro slide, acompanha comigo, olha. Primeiro slide, a chegada dos portugueses ao Brasil. Tá? Nós vamos falar disso. Os europeus, né, nós estamos falando que os europeus chegaram aqui na América, fizeram, inclusive a América Espanhola aqui, majoritariamente, né, a Espanha. Mas nós vamos falar agora da parte de Portugal, né, a chegada dos portugueses aqui ao Brasil, né, que é onde os portugueses se estabeleceram. Tá bom? Vamos para o próximo slide para a gente entender um pouquinho isso. Vamos conhecer aqui um pouco deste documento que é importantíssimo, né, para entendermos a chegada dos europeus, dos portugueses aqui. É a Carta de Pero Vaz de Caminha. Né? Abre aspas. Eles não lavram nem criam, nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem, e não comem senão deste inhame de que há muito e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. Então, olha só, ele está descrevendo a vida dos indígenas aqui, né, que eles não fazem fazendas, né, não lavram, nem criam, não criam gado também, não tem boi, não tem vaca, não tem cabra, não tem ovelha, não tem galinha, não tem nada que tem na Europa aqui, né, e eles só comem aquele inhame, né, aquela raiz, né, aquele legume que vende no mercado também, é gostoso, é nutritivo inclusive, né, só comem desse inhame, né, que não é muito, então, e ficam aí deitados na terra, e embaixo das árvores, enfim, era uma vida totalmente diferente, era uma dinâmica totalmente diferente de vida da Europa, né, e que não era nem boa nem ruim, era só uma dinâmica que os povos estavam seguindo ali, né, afinal era o que eles tinham, os indígenas eles estavam muito certo de seguir aquilo, né, eles estavam ali vivendo a vida deles. E os europeus chegam aqui, né, aqueles homens estranhos, cheios de barbas, de peles, e de roupas, e de navios, e de armas, e encontram esse pessoal aqui vivendo a vida deles, né, normalmente. E aí eles se estranham, né? Oh, mas como é que existe esse pessoal aqui? Como é que esse pessoal está aqui? E começam a escrever cartas, né? O Pero Vaz de Caminha era um escrivão da armada do Pedro Álvares Cabral, né, que era o navegador que veio aqui, que trouxe a tropa aqui para conhecer o Brasil, né, que veio aqui de navio, né, e ele escreveu essa carta, né, para mandá-la para o pessoal da Europa. Olha como é que o pessoal está vivendo aqui, né, que interessante. Né. Vamos para o próximo slide. Vamos continuar falando um pouquinho aqui da carta do Pero Vaz de Caminha. Mas vamos entender quem era o Pero Vaz de Caminha primeiro, olha só. Pero Vaz de Caminha, de 1450 a 1500, a vida aí de mais ou menos 50 anos, né, para a época era até bom. Né. Foi um fidalgo português, olha, participava lá do pessoal das classes sociais mais ricas de Portugal, né, que se notabilizou, né, se tornou cidadão ali como escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral. Né. Então era o cara que tinha um dinheiro ali, né, e entrou ali para a classe dos nobres também, trabalhando com o Pedro Álvares Cabral, né, que era o navegador responsável ali pela expedição até as Américas ali, né. E importante você entender esse conceito de notabilizar-se, né? Notabilizar-se é tornar-se cidadão, porque antigamente só a nobreza eram cidadãos, né? Só os nobres eram cidadãos, os burgueses ainda não tinham esse espaço, e aí às vezes eles compravam a cidadania, né? O Pero Vaz comprou dessa maneira, trabalhando para a armada do Cabral, tá? Acompanha comigo aqui no slide, no quadrinho amarelo. O contato com vários povos indígenas criou para os europeus a necessidade de compreender e enquadrar essas populações no seu universo mítico e conceitual. Olha lá. Durante o século XVI, os relatos sobre o Novo Mundo identificaram os indígenas como gentios,
negros da terra, índios escravizados, né, que os africanos estavam sendo escravizados também, então eram os negros da terra, e índios aldeados. Então, olha só, eles consideravam aquele pessoal ali basicamente como pessoas inferiores a eles, né, porque eles já tinham cidades, né, estavam navegando pelo mundo, né, fazendo rotas de comércio, umas coisas bem maiores, né, e o pessoal ali estava vivendo a vida deles, né, tinha essas grandes preocupações aí de homens brancos, né? Estavam aproveitando a vida deles ali e tornando o lugar deles ali melhor, né? E aí os europeus tinham essa visão, né? E aí inventavam vários termos para classificá-los, né? Gentios, como se os indígenas fossem totalmente passivos, né? Não tivessem nenhuma forma de expressão, fossem totalmente gentios, né? Negros da terra, olha isso, comparando aos africanos que foram escravizados, né? Só que da terra, né? O pessoal sabia mais coisa ali do lugar, não sei. Enfim, gente, são várias terminologias que eles criaram tentando descrever aí os indígenas aos olhos deles, aos olhos do homem do século XVI, tá bom? Vamos para o próximo slide. Impacto da colonização no Brasil aos grupos étnicos indígenas. Olha só, gente. Só para vocês terem uma ideia, antes de 1500, né, que mais ou menos a chegada dos portugueses aqui, haviam mais de 5 milhões de habitantes aqui no Brasil, mais ou menos aí. Né? Tem umas pessoas que falam de 2 a 6, né, e fica nesse meio. Então, haviam milhões de indígenas aqui vivendo no nosso país. No nosso país, né? Olha só, nosso. Era o país que era deles, né? Não era nem país na época, né? Eram as terras, porque é outro sistema de separação de terras, né? Por limites, às vezes até naturais, ali, rios, né? Florestas, aqui é minha terra, daqui para cá é sua. Então, é muito diferente, gente. É muito rico a gente estudar isso, a gente entender isso. É muito diferente e muito rico. Eles vivem em outra dinâmica. E antes de 1500 viviam todos aqui, fazendo suas coisas, seus afazeres, vivendo sua vida. Mais de 5 milhões de habitantes, aí, mais ou menos, milhões de habitantes. Atualmente, pessoal, depois da chegada do homem branco aqui, sobraram apenas menos de 900 mil indígenas. Eram centenas de povos aqui habitando, agora só tem 900 mil pessoas indígenas no país inteiro, que é gigante, continental, o Brasil. Então, olha só o impacto que a colonização causou aos indígenas aqui. Se nós não tomarmos cuidado, futuramente haverá extinção dos povos indígenas aqui, todos. Já está acontecendo isso. Inclusive, recentemente, na pandemia, o povo Juma foi extinto. O último cacique dos Juma morreu de Covid. E não é simplesmente a genética que se perde ali do povo, mas os costumes, modo de vida, modo de pensar, modo de avaliar o mundo, técnicas de sabedoria ali, medicinal, porque afinal a base dos remédios que a gente produz é natural, vem ali das plantas, das raízes, e o pessoal entende, manja de estudar aquilo e de fazer coisas que ajudem a gente, remédios, tudo isso, filosofia indígena, cultura oral, tudo isso é perdido, some, desaparece e ninguém mais sabe que isso existiu. Isso é muito triste, pessoal. É um grande impacto que a colonização trouxe aqui no nosso país. Vamos para o próximo slide. Tratado de Tordesilhas, eu trouxe aqui para vocês verem, o Tratado de Tordesilhas do século XVI, e eu já falei para vocês, já mostrei para vocês, mas só para refrescar a nossa mente aqui. A Espanha ficava aqui com o lado esquerdo, basicamente toda a América aqui praticamente, e Portugal aqui com o lado direito, que é essa parte do Brasil. Nem era o território todo que o Brasil é hoje, era uma parte, era só de Portugal. Então Portugal chegou aqui, aqui próximo, do Cabo Verde, Ilhas Canárias, então era um posse de Portugal. Então, Portugal chega aqui na barriguinha da América, que é o Brasil, tá bom? De frente aqui para o Oceano Atlântico. Vamos para o próximo slide. A chegada dos portugueses ao Brasil.
Pedro Álvares Cabral desembarcou em Porto Seguro, no litoral sul da Bahia, em 22 de abril de 1500, tornando a região colônia do Reino de Portugal. Então, olha só, o camarada sai lá de Portugal, né, e chega aqui, descobre, né, entre aspas, né, porque tem essa questão também, eles não descobriram, o local já estava aqui, tem pessoas vivendo aqui, né, não descobriram nada, só descobriram para si mesmos, né? Ah, olha só, temos um povo novo aqui, mas para o mundo, né, não, as pessoas já existiam aqui, ninguém descobriu nada, as pessoas já havia história aqui, né, já havia muita coisa acontecendo aqui, então nada foi descoberto. Foi só juntado, né? Foi só conhecido aqui, invadido, né? E outras questões. Mas olha só, o camarada saía lá de Portugal, chegava na terra desconhecida, né? Via que tinha potencial e, é meu. Fincava a bandeira de Portugal, agora é nossa essa terra de Portugal. Né? Nem sabiam se tinham pessoas aqui vivendo, como que estavam, e até sabiam, né? E classificavam o pessoal aí como bons selvagens, né? Pessoas gentis, negros da terra, então vamos dominar aqui. Aqui vocês têm a imagem, né? Uma famosa pintura dos portugueses chegando, né? A Porto Seguro, né? É o desembarque de Cabral em Porto Seguro. É um óleo sobre tela do Oscar Pereira da Silva, de 1904. Olha só, e está lá no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. É do acervo, né? Porque o Museu Nacional pegou fogo, né, gente? Não cuidaram do museu e ele pegou o fogo. E aqui vocês estão vendo aqui a foto do Pedro Álvares Cabral, né? A foto, a pintura, né, gente? Ele tá com o celular na mão, é uma brincadeira, tá? Não vai pensar que tinha celular na época. É só uma brincadeira, né? Igual vocês podem ver lá no primeiro slide, né? Que ele tá navegando de boas na internet. Né? Porque ele é um navegador, né? Ele navega da Europa para as Índias, para as Américas, né? Então, é só uma piada, tá navegando na internet. Não é que tinha celular na época, não. Não vai pensar isso aí, não, pelo amor de Deus, hein? O professor não falou isso não, hein? Vamos para o próximo slide, vamos ver aqui. A cruz erguida na Nova Terra e o planisfério de Cantino. São duas coisas que a gente vai conhecer aqui que foram importantes para a época também. Tá? A cruz que foi feita, né, foi erguida aqui nessa imagem que vocês estão vendo, nessa pintura, foi um grande ato simbólico. Né? Por quê? Porque erguendo-se a cruz, né, você decretava que aquelas terras ali também eram de domínio da Igreja Católica, porque se ergueu a cruz e rezou a primeira missa. Né? A Igreja Católica, né, a religião cristã católica, estava atrelada totalmente ao governo, né, ao Estado de Portugal. Né, porque, afinal, eles participavam da administração também, né, e era um meio de colonizar também os povos, né? Você espalhar a palavra de Deus, espalhar a religião, né, para a América e para onde eles chegaram. Os povos iam ficar mais contidos, né? Iam aprender mais facilmente as coisas da cultura europeia, né? Iam concordar, né? A religião também funciona como um instrumento de dominação em certos aspectos, iam concordar com tudo que os portugueses ali falassem, né? E iam facilitar o processo isso ia facilitar o processo de colonização. É simples assim. A cruz sempre do lado da espada no processo de colonização. Nós conquistamos pelos conflitos bélicos, né? Pela guerra e pela religião, pela expansão da palavra de Deus. Né? Então é isso. Tá? A religião sempre andou atrelada à colonização também. Outra coisa é o planisfério de Cantino, né, feito por Cantini em 1502, né, de domínio público, né, tá lá na Itália, né, nossa, é um documento importantíssimo, que ele mostra aqui, ele vai descrevendo as terras, como era o mundo, né, a visão dele dos navegadores também, de onde eles tinham chegado. Olha só, gente, o mundo estava se configurando, né, hoje a gente sabe, conhece todos os lugares do mundo, sabe, tudo que existe no mundo, não tem nenhuma terra que não seja catalogada, aí, pelo menos no mundo. Antigamente não, o pessoal estava andando, né, descobrindo, né, descobrindo entre aspas, né, descobrindo para eles, né, gente, porque as coisas já existiam. Aqui tinham outras pessoas fazendo isso também, às vezes tinha outros americanos aqui
que não digo que faria uma empreitada, né, grande como a Europa fazia, que tinha mais recursos. Mas, por exemplo, também podia ter um nativo que andava ali pelas costas, pelas ilhazinhas, ali de perto de onde ele morava, né, e registrava alguma coisa, né, de como ele via aquela área, né, de como ele navegou ali os caminhos porque ele foi, né, e não necessariamente tinha que ser escrito, podia ser oral, podia ser de várias formas, cada um tem sua cultura, né, isso não é desbravar o mundo, né, conhecer as coisas, né, desenvolver a sociedade e tudo mais, isso não é uma exclusividade europeia, né? Todos os povos têm o seu valor e fazem isso em vários graus, né? Então, os europeus estavam configurando ali o mundo, a visão deles também, né? Estavam vendo ali como que as terras estavam surgindo ali para a ótica deles, né? Estavam anotando aqui, desenhando os mapas, os planisférios, para ficar mais fácil de navegar até, né, gente? Eles faziam isso para ficar mais fácil de navegar também. Aí você já sabia que para a direita tem isso, para a esquerda tem aquilo, indo por essa rota tem isso, por essa rota tem aquilo. Então, olha só, a ampliação, né, gente? A ampliação dos mapas cartográficos aqui, né? Foi muito ampliado isso na época. Cartografia, mapa, né? Porque o pessoal precisava navegar, precisava ir para os lugares do mundo. É a época da expansão marítima. Então, essa tecnologia aqui de mapa, de planisfério, bússola, né, astrolábio, um monte de coisa foi surgindo nessa época, né, para facilitar a navegação. Vamos para o próximo slide. Vamos ver os mapas aqui, que é muito importante. Mapa das capitanias hereditárias, né? Para quem não sabe, o Brasil foi dividido de início, né, em várias capitanias hereditárias aqui, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, de Itamaracá, de Pernambuco, de Bahia, de Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Vicente, que é aqui em São Paulo. Olha só. Então, pessoal, tiveram várias capitanias hereditárias aqui, tá? Esse mapa mostra isso. Como que era o sistema? O pessoal ganhava, né, a capitania, né, o pedaço de terra, né, vinha, era lá de Portugal, vinha para o Brasil e administrava aquilo, né, e aí ia passando de pai para filho, por isso chamam de hereditário, né? Então a terra, tinha ali o pedaço de terra, ele ganhava da coroa, né, tinha que administrar aquilo, porque a coroa também dava para ele, não era de bom grado, era para ele desenvolver a colônia, né, já que você quer uma terra, então você vai ganhar, mas vai desenvolver aqui para o governo. Né? Você vai popular isso, vai plantar, vai desenvolver o lugar, porque é uma nova colônia. Assim como naquele jogo, não sei se alguém jogou, já é um jogo velho de computador, mas se chama Age of Empires. Né? Ele vai ser lançado, inclusive o novo dele agora, nesse ano aí, que vai entrar o 4. Né? Mas ele mostra exatamente isso, gente, o processo de colonização, tá? Os colonos sendo mandados pela metrópole para o lugar, administrar a terra e desenvolver, plantar, criar gado, colher, fazer estrada, enfim, tudo isso. É muito legal, gente. Eu posso deixar, se alguém se interessar, me chama aqui, ou no YouTube, ou em algum lugar que eu possa indicar para vocês. É um jeito de jogar o jogo, ele é muito legal. Eu tenho ele aqui, exatamente isso, gente. Mostra o processo de colonização, tá? As colônias, né, elas foram exploradas, né, e foram desenvolvidas para que pudessem enriquecer as metrópoles. Né? Então, no caso de Portugal era assim que era feito, tá? Mandavam o camarada para cá, ele cuidava da capitania, desenvolvia o local e ia passando de pai para filho, por isso chamava capitania hereditária, tá bom? E aqui vocês têm o mapa, né? Concentração da população na faixa litorânea, também é outro mapa que nós temos, para ilustrar que por isso também que as capitanias, elas partem do litoral para o interior, né? Porque se chegou no litoral primeiro, né? Então era ali o local que eles tinham mais familiaridade, né? Mais próximo do mar para escoar a mercadoria também, então tudo estava sendo planejado ali para colonizar o Brasil. Enquanto isso, os povos nativos também sofrendo com isso, né?
tentando ser escravizados, né, sendo mortos por doenças, epidemias que os europeus traziam, pela própria guerra, né, que eles traziam. Então, tudo isso estava efervescendo aqui no caldeirão do Brasil. Vamos para o próximo slide. Vamos entender aqui um pouquinho de ciclos econômicos do Brasil, mas só um pouquinho, porque eu vou falar mais sobre isso nas próximas videoaulas, tá? Como eu estou dizendo aqui no quadrinho amarelo, acompanha comigo. Vamos estudar mais sobre os ciclos econômicos brasileiros durante as próximas aulas. Mas, para dar uma introdução para vocês, primeiro foi a exploração do pau-brasil. Chegaram aqui, viram aquelas árvores de pau-brasil que dava para fazer tintura, várias coisas com ela. Pegaram o pau-brasil, fizeram extrativismo, simplesmente cortar e levar para a Europa, né? Drogas do sertão depois, que eram especiarias, coisas variadas que circulavam, né, através do Nordeste, ali do Norte também, o pessoal fazia esse esquema de compra e venda. Cana de açúcar depois, a famosa cana, os engenhos, né, tudo isso rolando também, de forma não tão cronológica, mas veja bem, só para ajudar vocês. Cana de açúcar, né, depois foram feitos os engenhos, né, lembra dos senhores de engenhos, escravizados trabalhando na plantação de açúcar, de açúcar de cana, né, para gerar açúcar, gerar outras coisas. Depois extração do ouro, vieram as corridas do ouro, aqui o ouro foi descoberto, né, formou-se várias cidades famosas lá em Minas Gerais, Ouro Preto, que era Vila Rica, né, Sabará, enfim, mais para o centro ali do Brasil, né, a extração do ouro e depois o café. O famoso café que durou até a década de 1930. E, aqui em Ribeirão, por exemplo, chegou no final do século XIX, né, com a chegada do café Bourbon, uma nova especialidade de café mais desenvolvido para o plantio. Final do século XIX, e durou até a década de 1930. Né? E esse processo de plantio do café ajudou muito no desenvolvimento dos centros urbanos. Tá bom? Então é isso, gente, é mais ou menos isso. Pau-brasil, drogas do sertão, cana-de-açúcar, ouro e café são os ciclos econômicos, né, que o Brasil passou. Quando a gente chama de ciclo, lembrem-se que é uma época que a maioria dos negócios econômicos eram feitos a partir dessa matéria-prima, né, ou seja, um ciclo do pau-brasil. O mote, né, a principal coisa ali era tirar para o pau-brasil, extrair pau-brasil e mandar para a metrópole. Do ouro, a principal coisa era achar ouro, garimpar ouro, achar ouro, e era o que estava sendo feito, era o que estava movendo a economia, movendo a economia na época, tá bom? Próximo slide, vamos lá, gente, nosso próximo slide, vamos ainda falar um pouquinho aqui da chegada dos portugueses ao Brasil, mas vamos ler um trecho aqui do Figueiredo, olha. Nesse contexto, como resultado de um povoamento que teve na expansão e na posse espontânea de seu território a base de sua dominação política, os estados brasileiros herdariam dos períodos colonial e imperial uma divisão política administrativa profundamente desigual em termos de sua dimensão territorial. Mas é um país gigante. De seu aproveitamento econômico e grau de ocupação. Olha só. Desse modo, pode-se afirmar que ainda hoje essa herança marca a construção profundamente diferenciada do território brasileiro. Tá? O que o Figueiredo está querendo dizer aqui, gente? Tem essas duas figuras aqui do lado para vocês. Que o processo, né, vou já explicar isso. O processo, né, de formação do Brasil foi feito em cima da desigualdade. Ele já começa com desigualdade social e corrupção. Né? Por quê? Porque essas riquezas não são divididas de forma mais igualitária para a população. Né? É aí que eu trago aqui a questão da hereditariedade. Olha só, acompanha comigo aqui. O que é hereditariedade? A qualidade do que é hereditário. Transmissão de direitos em virtude dos laços de sangue. As capitanias, pessoal, eram hereditárias, já passavam de pai para filho. Né? Assim como continua hoje, as grandes fortunas passam, né, de pais
para filho, as heranças, né? Então, olha só, o Brasil já começa embebido nessa desigualdade, mergulhado nessa desigualdade, né? A riqueza não gira, não dá oportunidade de outras pessoas se manifestarem para obtê-la, né? A riqueza só vai passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de forma hereditária. Isso abre muita brecha para a corrupção, né? As riquezas continuam apenas em uma família, em várias gerações. Tem famílias que têm negócio de 400 anos, 500 anos. Como que pode, né, uma família gerir uma riqueza tamanha dessa durante séculos? Isso não vai girando, né? Vai fomentando ainda mais a desigualdade social e a corrupção. E, gente, o Brasil nasce dessa maneira, tá? Através de divisão de terras que eram passadas para pessoas que aí iam passar para os seus filhos, para os seus netos, né, sem respeitar as políticas indígenas aqui, né, sem respeitar os povos indígenas, né, simplesmente trazendo invasão para eles, né, peste, né, que é doença, muita coisa. Depois trazendo os escravizados aqui para trabalhar aqui, né, com o regime de escravidão, né. Então, o Brasil vai se formando em cima de tudo isso, né? Dessa maneira. Por isso que hoje a gente vê também a maneira que nós estamos, né? Que não foi só um partido político aí que trouxe corrupção pra gente, né? Corrupção já existe desde a nossa formação, tá bom? Próximo slide, vamos lá. Próximo slide é o final, acabou a nossa videoaula, gente. Muito obrigado por assistirem até o final. Obrigado, tá? Demais. Se cuidem, usem máscaras, fiquem em casa. Se tiver que sair por uma emergência, segue os protocolos sanitários. Estou vendo que tem muita gente com dificuldade de seguir os protocolos sanitários, hein? Vocês vão lá na escola, a gente tem que pegar no pé. Então, tem que seguir, pessoal. Não tem jeito, tá? Tem que seguir para a gente sobreviver. Vocês, os pais de vocês, as mães, os avós, todo mundo, tá? Os amigos, as pessoas que vocês transitam no ônibus, né, quando vocês vão. Todo mundo, gente. Tem que seguir os protocolos sanitários para todos nós ficarmos vivos, né, até essas vacinas aí chegarem para nós. Obrigado, tá? Um grande abraço. Bons estudos e se precisarem, me chamem. Qualquer mídia social aqui estou à disposição. Tchau, um abraço.